Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vocês não estão ficando malucos, eu estou fazendo esse vídeo da casa do meu sogro e eu estou fazendo exatamente na mesma posição que eu fiz a live de hoje. Hoje foi uma live guerreira, uma live daquelas assim que vão entrar para a história por causa que eu vim de viagem do Rio de Janeiro, passei 2 horas na estrada, cheguei aqui 5 minutos antes e eu consegui fazer a live. E desde já eu quero agradecer a todo mundo que estava na live. Se vocês quiserem saber tudo o que aconteceu no último Monday Night Raw, não deixe de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa interessante que aconteceu, inclusive o lutador mascarado finalmente foi revelado, tá? Então assistam o vídeo para saber quem foi. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque quando você dá o seu like, você indica para o algoritmo do YouTube que o vídeo é interessante e isso faz com que o YouTube divulgue a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, agora do dia 15 de dezembro de 2025, o dia em que o Homem Mascarado se revelou para nós. O show ele começou muito bem. O Gunther veio para o ringue, obviamente, o cara que aposentou o Cena iria tomar muita vaia. E ele veio para o ringue, todo mundo vaiou o cara, e ele chegou no ringue depois de farmar muitas vaias. Ele basicamente disse o seguinte: eu fiz o que eu disse que eu ia fazer. Eu fiz o John Cena desistir. E aí ele encara a câmera e ele diz que o Cena bateu como uma menininha. Ele usa um palavrão em inglês, é claro. E aí ele sai do ringue, né? Deixa o ringue, recebe muitas vaias. Ele resolve voltar e quando ele volta para o ringue, ele fala basicamente a mesma coisa. Ele fala para a câmera de novo. Ele vai para a mesa dos comentaristas. Ele fala que ele fez o John Cena bater que nem uma menininha, que agora é o tempo dele, que ele vai sempre ser o cara que fez o John Cena desistir. E aí o público, cara, esculhambando com o cara, detonando com o cara. Então foi bem interessante ver como que o Gunther ele farmou essas vaias do público. Eu achei que foi um segmento muito legal, muito interessante, tá? O show, em matéria de luta, ele não foi grandes coisas não, tá? Ele teve algumas lutas que não tiveram muito tempo ou tiveram alguma questão que atrapalhou um pouco. A única luta que teve um pouco mais de tempo foi a luta dos Usos contra o New Day, né? Basicamente como se fosse uma number one contender, sem dizer que foi uma number one contender. A luta ela teve cerca de 18 minutos e no final das contas os Usos venceram a luta limpo, tá? O Grayson Waller até tentou atrapalhar um pouquinho a luta e tudo mais, mas no final das contas os Usos venceram a luta limpo. Uma luta de 18 minutos que eu dou 3,5 estrelas. Ela poderia ter sido muito melhor, mas ela foi uma luta muito metódica, né? Ela foi uma luta mais lenta e isso acabou prejudicando um pouco a qualidade da luta. Tá. Durante o show eles falaram sobre também o show do dia 5 de janeiro, o show o show de aniversário da WWE na Netflix. E aí foi falado que além do CM Punk defendendo o título do Campeonato Mundial contra o Bron Breakker, teria uma luta entre as Kabuki Warriors e a Rhea Ripley e o Sky pelo título de duplas. Isso acabou levando a uma promo das Kabuki Warriors sobre a Rhea e a Io, e depois um segmento da Rhea e da Io que elas estavam vindo para o ringue para promar, e aí a Asuka apareceu na plateia e jogou veneno na cara da Rhea Ripley, enquanto que a Kairi Sane atacou a Io Sky. Depois disso, levou a Rhea nos bastidores a falar com o Adam Pearce, e aí a Rhea Ripley pediu para o Adam Pearce para lutar contra a Asuka na semana que vem, e ele concordou. Então, na semana que vem, a gente vai ter Rhea Ripley e Asuka. A gente também teve informações do LA Knight, tá, dizendo que o LA Knight está machucado, ele teria machucado externo, tá? Então, ele, na verdade, o que vai ter, ele vai ter uma folga, né? Essa contusão foi por causa da história lá que ele tomou aquele tsunami do Bronson Reed no carro, né? Então, a verdade é que o LA Knight ganhou umas férias, né? A segunda luta da noite foi uma luta entre Maxine Dupri e a Ivy Nile, a nossa queridíssima NPC, né? Que a gente fica sacaneando, porque ela parece uma pessoa assim que não tem reação nenhuma no ringue. A Ivy Nile, ela a primeira vez lutou com cabelo solto, tá? Isso é uma questão interessante. Eu cheguei a perguntar pro chat se ela já tinha lutado com cabelo solto na WWE, aí o chat falou que não. Eu, particularmente, eu acho ela mais interessante de visual, com cabelo solto, do que aquele cabelo cheio de tranças dela. Enfim, foi uma luta de 11 minutos, tá? Que simplesmente foi uma luta muito devagar para tentar mostrar alguma qualidade da Maxine no ringue. Mas, cara,
eu acho que acabou não ficando legal, tá? Então eu dou 2,5 estrelas para essa luta e assim, teve gente que deu nota mais baixa, tá? Realmente, os fãs simplesmente não ligaram para a luta e o público do show também não ajudou, porque o show ele foi exibido ao vivo depois de uma gravação do SmackDown. O SmackDown foi gravado para ser exibido no dia 26, que vai ser o fim de semana do Natal. E aí, por conta disso, o público estava morto na arena, né? O pessoal estava muito cansado. Além disso, nós tivemos um segmento do Devon Evans nos bastidores batendo boca com ela grande americana, e aí eles setaram uma luta para a semana que vem entre o Devon Evans e o Raio americano, que é o Pit Dunne, né? O Pit Dunne debaixo da máscara. Então a gente vai ter essa luta na semana que vem. E também tivemos o Gunther batendo boca com o Oates e o Tozawa, né, ali. Porque quando o Gunther ele sai do ringue depois de esculhambar o John Cena, todo mundo fica olhando torto para ele e tudo mais. O Adam Pearce falando que é muito bonito dele esculhambar com o John Cena, sendo que o John Cena estava aposentado e nunca mais estaria ali, não sei o quê. E aí depois ele encontra o Oates. E aí o Oates ele bate um pouco de frente com o Gunther, mas o Gunther apenas ri. Depois o Oates faz uma promo no intervalo, que foi uma promo muito interessante. Geralmente eu não falo de promo de intervalo aqui, mas o Oates fez uma promo muito interessante, mostrou pra gente que ele sabe promar, tá? Então isso basicamente está indicando que o Oates vai enfrentar o Gunther aí no futuro, que sinceramente é um desserviço. O Gunther lutou contra o John Cena e aí depois vai pegar o Oates, que é um lower card, só porque ele é fortinho. Não dá, né? Depois disso, a gente teve uma promo do CM Punk no ringue. Eu não vou expor a promo, foi uma promo básica, onde ele basicamente fala que o Bron Breakker ele não tem a menor chance de derrotar o Punk no dia 5 de janeiro e no Brooklyn, porque sempre que ele vem com os amiguinhos dele, ele não vem sozinho, né? E ele também cita o tal do Homem Mascarado, que também fica ajudando ele. A gente também teve uma conversa nos bastidores do Adam Pearce com o Paul Heyman, onde o Adam Pearce exige que o Homem Mascarado seja revelado essa noite. O Paul Heyman fica falando o tempo todo que, porque o Homem Mascarado eu não sei quem é, eu só sei que ele se alinha com a visão, então se ele se alinhar com a visão, então para mim tá tudo bem e tudo mais. E o Adam Pearce chega e fala, olha, eu quero saber quem é o Homem Mascarado essa noite. E a gente ficou na dúvida de saber se realmente a gente ia descobrir quem era o lutador mascarado. De qualquer forma, a promo do CM Punk foi bem legal, mas foi um pouquinho mais genérica do que o normal dele, tá? Isso acabou prejudicando um pouco. Teve um segmento também nos bastidores, aparentemente o Dominic disse que o Finn Balor tá com o JD e o JD vai ficar fora por um tempo. Aparentemente o JD teve uma contusão, precisou de uma cirurgia. E aí eles vão tirar os dois do ar, então vai ficar na Judgment Day só o Dominic com a Raquel Rodrigues, a Liv Morgan e a Roxane. E a Raquel Rodrigues pede para lutar sozinha contra a Stephanie Vaquer. Ela diz que ela vai conseguir lidar sozinha com a Stephanie Vaquer. Essa foi a terceira luta da noite, e era uma luta que estava razoável, tá? Mas depois de 8 segundos, a Nikki Bella veio e atacou a Raquel Rodrigues, jogou. Primeiro ela atacou a Stephanie Vaquer, depois ela, né, jogando a Stephanie Vaquer no poste, e depois ela joga a Raquel Rodrigues nos degraus. Ou seja, a Stephanie Vaquer ganhou a luta por desclassificação, tá? Porque a Nikki Bella atacou a Stephanie Vaquer primeiro. A luta de 8 minutos não foi boa, tá? Quer dizer, ela foi legalzinha, mas assim, ela poderia ter sido melhor trabalhada nesses 8 minutos. Ela não foi. Eu não dei nota na hora e, sinceramente, eu acho que a luta ela foi cortada no momento que ela iria acelerar, né? Foi com uma luta muito lenta. Então, eu dou 2 estrelas para essa luta. Ela poderia ter sido melhor, tá? Então, 2 estrelas para a luta. A luta é curta, que não teve nem final. Depois disso, a Nikki Bella até falou lá nos bastidores que ela estava cansada do desrespeito das lutadoras, porque ela pavimentou a estrada que todo mundo caminha e tudo mais, papapá, tá? Depois disso, a gente teve Rey Mysterio e CM Punk falando nos bastidores, o CM Punk falando que iria cuidar do Rey na luta dele. O Rey ia lutar com o Logan Paul essa noite no main event, né? Também tivemos AJ Styles e Dragon Lee sendo entrevistado pela Jack Redman e o AJ e o Dragon Lee falando que queriam conversar com Adam Pearce sobre defender os títulos de dupla de novo e possivelmente contra os Usos, que eles ganharam do New Day.
E também tivemos a escalação já montada para a semana que vem, né? Então, semana que vem a gente vai ter Bayley versus Roxanne Perez, Devon Evans versus Ryo e a Rhea Ripley versus a Asuka. Tá? Essa luta da Bayley contra a Roxanne Perez meio que foi agendada de bobeira e, enfim. Também teve um segmento interessante em que a Maxine estava falando com a Bayley. Ela mostra o dedo dela, que a unha dela caiu durante a luta, né? E a Bayley fala assim, she's hardcore, né? Como sendo, lembrando da época da CW, porque ela sangrou, né? Mas aí a Lyra vem e reclama da Bayley, porque a Bayley estava meio para baixo, porque perdeu a luta na semana passada e tal. E aí perdeu para a Soruka, né? Uma lutadora não experiente e tal. E aí a Lyra dá uns tapas nela, né? Falando que ela precisa acordar e que talvez a Asuka tivesse certa, falando que a Bayley é uma idiota. E aí a Bayley surta com ela. Começa a gritar com ela, falando que ela vai destruir a Roxanne semana que vem. E chama a Lyra de idiota, o que faz a Lyra sorrir. Então a história da mentalidade dual ainda está ali com alguns tonzinhos assim, mas ainda está rolando, tá? E o main event da noite foi o Logan Paul e o Rey Mysterio, tá? E na luta, uma luta que durou 15 minutos, o Homem Mascarado, no final da luta, ele atrapalhou o Rey quando o Rey foi dar um 619 no Logan Paul. Né? O Logan Paul chegou a pegar o Brass Knucks, o Rey evitou, deu 619 no Logan Paul. Quando ele deu o 619 no Logan Paul, e ó, acabou até a bateria aqui da luzinha aqui que eu uso. Quando ele foi dar o 619 no Logan Paul, o Homem Mascarado apareceu, acertou um stomp no Rey Mysterio, e isso permitiu o Logan subir nas cordas e mandar o Superstar Splash, que foi o nome que o Joe Tessitore deu ao Frog Splash do Logan Paul. Tá? E isso acabou levando a vitória do Logan, depois de 15 minutos, uma luta que eu vou dar 3 estrelas e um quarto, 3 estrelas e 25. Tá? Foi uma luta boa, mas que, assim, pelo cansaço, a gente acabou, assim, não sentindo tanto, né? A live hoje, por conta do local, e meus filhos estavam aqui, eles estavam conversando muito, e eu vim de estrada, estava bem cansado, e isso atrapalhou um pouquinho, né, a percepção do show, tá? Enfim, o fato é que depois disso, o Homem Mascarado, ele parou, ele subiu na escada, né? Ele fugiu do CM Punk, o CM Punk, durante a luta, a Division veio para atrapalhar, o CM Punk veio, deu cadeirada nos dois, tal. Depois da luta, a Division tentou vir de novo, minto. O CM Punk veio com a cadeira para acertar o Homem Mascarado, porque o Bron Breakker veio para atacar. O Homem Mascarado fugiu. O CM Punk foi encarar o Homem Mascarado, e aí o Homem Mascarado tirou a máscara. E ele se revelou como sendo o Austin Theory, como todo mundo imaginava desde o Survival Series, né? O popozão do Austin Theory entregou que era ele mesmo. Chama a atenção um detalhe de que o Austin Theory raspou o cabelo, tá? Ele passou a máquina no cabelo, então aí mais um calvo, mais um para a coleção dos calvos aí. Ele não se alinhou à Division, tá? Ele não estava no ringue, ele não ficou no ringue para poder levantar a mão. E no final, com o CM Punk distraído, né, o Bron Breakker veio por trás e deu um spear no CM Punk, derrubando ele, tá? E assim, com o Theory na plateia, enquanto o Bron e a Division celebrava, o show terminou. Então, com relação ao show, com relação à nota do show, o show estava caminhando para um 5. Tá? O show foi cansativo, foi sonolento, a coisa estava ficando feia, mas com a aparição do Austin Theory, ele se revelando como sendo o Homem Mascarado, eu vou subir a nota para 6. Eu acho que o show, ainda assim, foi um dos piores Monday Night Raws do ano. Eu acho que a revelação do Austin Theory como Homem Mascarado, que era uma coisa que já todo mundo sabia, não agregou tanto assim. Foi jogado numa luta que, sinceramente, eu acho que poderia ter sido evitado. Eu acho que poderia ter sido feito num outro momento, de repente no próprio Survival Series, que teria sido muito mais interessante o choque do que agora, semanas depois, numa luta entre o Logan Paul e o Rey Mysterio. E nada contra o Rey Mysterio e nada contra o Logan Paul, só acho que o momento não foi o momento correto. Eu acho que a WWE desperdiçou. Talvez tivesse sido melhor que ele tivesse revelado no dia 5 de janeiro, que é quando vai ter a luta do Campeonato Mundial entre o CM Punk e o Bron Breakker. Mas a WWE revelou agora,
e a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer com o Austin Theory, se vai realmente colocar ele para ser um membro da Division ou se ele vai ser um membro agregado, que vai ficar só aparecendo e participando das situações. Vamos ver o que a WWE vai fazer, beleza? Bom, eu quero saber os comentários de vocês sobre os shows. Não, a gente não vai ter Sincerão da Galera essa semana, não vamos ter live da NXT, porque eu vou estar de férias. A gente vai estar botando vários vídeos aqui no canal para poder comentar sobre os shows, mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo para que a gente possa conversar durante a semana. De repente, no voo, eu consigo responder alguns dos comentários de vocês, tá bom? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o nosso canal crescer, beleza? Agora eu vou nessa que eu tenho que dormir, que amanhã eu pego estrada cedo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, até a próxima.